E aí galera, beleza? Bem-vindo ao Historizado Company, a história de tudo. Hoje nós vamos tratar justamente aí do top 4 momentos de industrialização brasileira, né? Então, se liga no canal aí, dê seu like, tá ok? Se inscreve, marca o sininho para receber nossas notificações. Historizado, a história de tudo. Bem galera, nós vamos tratar dos 4 momentos de industrialização do Brasil. Né? Esses 4 momentos de industrialização no Brasil será justamente a primeira com Getúlio Vargas, na era Vargas, a segunda com JK, o chamado Juscelino Kubitschek, a terceira com o período do regime militar, da ditadura militar, e o quarto período, o período do governo Fernando Henrique Cardoso. Né? Eu quero que vocês entendam que quando a gente fala que uma nação se industrializa, isso quer dizer que ela passa a ter a indústria de base, a própria indústria de base. E o que seriam as indústrias de base? Seria a siderúrgica, a metalúrgica e a energia. A siderúrgica extrai o metal, a metalúrgica faz o metal e a indústria de energia, que seja elétrica, que seja o petróleo, combustíveis fósseis e tal. Compreenderam? O Brasil, então, ele vai entrar na industrialização de forma vagarosa. Ele tem um surto industrial no século XIX, com Dom Pedro II, na era Mauá. Né? Quando vem a proclamação da República, a euforia da República traz um novo surto industrial. E o que a gente diz que é surto industrial? Nós temos máquinas, temos uma produção industrial, mas ela não é em tão grande escala e não existe a indústria de base. Então em 1930, quando Vargas aplica a Revolução de 30, o golpe e toma o poder, nós teremos a Era Vargas de 1930 a 1945. O Brasil já havia passado por um surto industrial e Vargas então decide se aliar à burguesia industrial. Ele não abandona a política latifundiária, que o Brasil é um país latifundiário e de exportação agrícola até hoje. Ele não abandona essa política, mas ele investe na burguesia, devido à crise da Bolsa de Nova York em 29 e à crise do café. Não dava mais tanto dinheiro para o Brasil assim. Então nós temos a primeira industrialização brasileira com a Era Vargas, com Vargas. Ali você vai ter uma indústria de base sendo implantada. Vargas vai investir em siderúrgica, metalúrgica, energia. Claro que nesse momento nós temos aí a construção da Siderúrgica Nacional, a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN. Nós temos a construção da Companhia Vale do Rio Doce, também nesse momento. Nós teremos o desenvolvimento para a criação da Fábrica Nacional de Motores, a FNM, né, como outras fábricas desse período que Vargas vai desenvolver. Então o Brasil tem um primeiro momento de sua industrialização durante a Era Vargas. E isso é possível porque você terá a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. E nesse momento que acontece a Segunda Guerra, o Brasil aproveita para se aliar aos Estados Unidos, e aí vão trocar tecnologias nessas áreas de indústria de base. Porque a indústria de base ela é fundamental para as outras indústrias. Então o Brasil passa, a partir dos anos 30 e 40, a ser uma nação industrializada. Pode não ser a maior, mas passa a ser uma nação industrializada. Com o fim da Era Vargas, em 1945, pós-Segunda Guerra, nós entramos num período de redemocratização, onde nós temos ali, subindo ao poder, o presidente Dutra, né, que veio às eleições, ele vai ganhar como presidente, governa 5 anos, aí tem as eleições, entra Juscelino Kubitschek. JK, Juscelino Kubitschek, né, é importante citá-lo, porque veja bem, Vargas, ele vai construir a Petrobras também. Mas eu quero que vocês entendam que não é nesse momento da Era Vargas. Quando acaba o governo Vargas, em 1945, entra o presidente Dutra, que vai se aliar ao capitalismo norte-americano. Vargas ganha de novo para presidente, mas aí é o governo democrático de Vargas, não é o governo da ditadura de 30 a 45, é o governo democrático de Vargas, onde ele vai criar a Petrobras e começa a criar a Eletrobras. Aí Vargas se suicida, Café Filho fica como vice, já havia ocorrido as eleições e quem tinha ganhado era JK. E aí Juscelino Kubitschek assume o poder. Compreenderam? Para a gente ficar entendido um pouco melhor. Com o JK nós temos o segundo momento de industrialização. Mas qual vai ser a característica da industrialização de JK? Uma característica de multinacionais. Enquanto Vargas buscou uma industrialização estatal, as indústrias sendo do Estado, Juscelino Kubitschek abriu para as multinacionais. É um momento que vem grande parte das indústrias, né, automobilísticas, a Volkswagen, a Fiat, a Ford, né, a General Motors, né, a Chevrolet, vem para cá, além de várias outras fábricas de outras áreas. Então nós consideramos JK um segundo momento de industrialização.
JK passa, ali ele vai sair do poder, quem ganha é Jânio Quadros, que vem a renunciar, né? O seu vice, João Goulart, vai governar. Como João Goulart tinha algumas ideias socialistas ou tendências socialistas, nós teremos um golpe de 64, onde o exército sobe ao poder para discursar, manter o sistema democrático, capitalista e tudo mais, começando a era da ditadura militar, que vai de 1964 a 1984. Quando a gente chega na década de 70, a ditadura decide também industrializar o Brasil. E aí vai ser uma ação do Estado. Nós teremos a construção de centros industriais pelos estados. Você vai ter a criação da Zona Franca de Manaus, você tem o Polo Industrial de Camaçari, na Bahia, você tem a Civit no Espírito Santo, o Polo Industrial de Vitória, é criado o Polo Industrial de Cubatão em São Paulo. Então era uma ideia de industrialização. Compreenderam? A ditadura traz essa ideia de industrialização e aí vem a própria hidrelétrica de Itaipu, gigantesca, feita na ditadura, como também a usina nuclear. Vai ser criada a usina nuclear de Angra dos Reis. Então nós temos um terceiro momento de industrialização do Brasil com a ditadura, olha só. Compreenderam? Mas com ação estatal. Com o fim da ditadura, em 1984, galera, nós temos uma redemocratização do país. Tá gostando? Dá seu like aí. Não esquece de dar o like não, que é muito importante pra gente. E se inscreve no canal. A partir desse momento, em 1984 para frente, começa um período de redemocratização, mas a década de 80 é a década perdida, crise econômica, negociações com a FMI, até por volta ali de 1994, 95, 96, o governo do Fernando Henrique Cardoso implanta, então, né, o Plano Real. Né, quem implanta é o governo Itamar Franco, porque nós teremos a seguinte situação. Né, vamos fazer essa progressão de presidentes para ficar um pouco mais claro. Após a ditadura, foi eleito indiretamente Tancredo Neves, que veio a falecer, subiu José Sarney, que fez a nossa Constituição de 1988. Após Sarney, nós tivemos o primeiro presidente eleito pelo voto, que foi o Collor de Mello, que foi impeachmentado do poder, e aí o seu vice subiu ao poder, Itamar Franco. O Itamar Franco, ele não tinha muita expressividade política, mas o seu ministro da Fazenda, que hoje é chamado de Ministério da Economia, no governo Bolsonaro, né, foi o Fernando Henrique Cardoso, com o Plano Real. Então o Plano Real é criado no governo Itamar, mas ele tem seu auge no governo Fernando Henrique. E aí nesse momento o Fernando Henrique, né, o FHC vai se candidatar, ele ganha, são 2 mandatos do Fernando Henrique Cardoso, e ele vai ser o 4º momento de industrialização do Brasil, porque se abriu para a política neoliberal. Foi a política das privatizações das empresas estatais, a política da abertura das fronteiras brasileiras para as indústrias estrangeiras. Então, nesse momento, você tem um crescimento industrial no Brasil e indústrias de várias áreas, não só de base, como de várias áreas, tecnologia, produção de alimentos, roupa e tudo mais, durante o governo Fernando Henrique, mas de forma liberal, de forma multinacional. Então, galera, tá gostando? Dá seu like aí pra gente fechar. Nós tivemos 4 momentos de industrialização da história do Brasil. Primeira, com Vargas, de 1930 a 45, uma industrialização estatal, coordenada pelo Estado. Com Juscelino Kubitschek, ó lá, com Juscelino Kubitschek, fim dos anos 50, início dos 60, com Juscelino Kubitschek, multinacional, empresas estrangeiras. Tivemos um momento de industrialização com a ditadura militar, também estatal, com a ação do governo federal, tá ok? E depois com Fernando Henrique Cardoso, no qual nós teremos aqui uma ação do neoliberalismo, privatizações, ou seja, uma ação também estrangeira de multinacionais. Beleza? Esses são os 4 momentos de industrialização mais importantes da nossa nação, do Brasil, tá ok? Espero que tenham gostado. Dê seu like aí, se inscreve no canal Historizado, mostra pro coleguinha, tá entendendo? Pro pai, pra mãe, pro cachorro, manda se inscrever aí, marcar o sininho, porque agora você já ficou historizado. Um abraço.